convite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos por alguns instantes para esquecer temporariamente dos nossos problemas, aflições, agitação. E vamos inspirar lentamente, expirar também lentamente. Sentir a atmosfera aqui reinante, sentir essa paz, trazendo-a para dentro de nós. A partir de agora, os nossos problemas, responsabilidades estão suspensas. Apenas esse momento é importante. Apenas o conteúdo que vai ser abordado nesta noite é o motivo do foco do nosso pensamento. E que assim possamos de verdade assimilar todo o conteúdo, mudar os nossos conceitos para melhor, retificar posturas antigas, pensamentos engessados, retrógrados, substituindo por pensamentos mais amplos, por definições mais completas, pela razão, pelo nexo, pelo sentido. E, sobretudo, que tudo seja eivado de responsabilidade, fraternidade, amor, discernimento, urgência e outras virtudes. Que Deus nos ampare, nos situa, nos fortaleça, para que ao sairmos daqui estejamos mais fortalecidos, mais revigorados, para o mundo lá fora continuar a nossa jornada em paz, mas com determinação e vontade. Que Deus nos inspire, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Vamos hoje para o capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo tema é Na Oração. O trechinho do Evangelho que nós vamos ver está em Lucas, capítulo 11, versículo 1, que é uma frase enorme, né? Que diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Só. Então, o texto, o título é Na Oração, e o trechinho do Evangelho que tem em Lucas é: Senhor, ensina-nos a orar. Então, esse pedido foi solicitado a Jesus, né, para que Jesus ensinasse o povo a orar. Tá, então vamos começar, né, pelo título, Na Oração. O que acontece na oração? A gente já parou para pensar nisso? O que acontece? Alguma coisa tem que acontecer, né? É uma ação que nós estamos provocando através do nosso pensamento e da nossa vontade, né? Então, quando nós oramos, alguma coisa acontece. O que acontece? É isso que nós gostaríamos de saber. Certo? Então, vamos lá. Vamos definir a palavra oração. Ação quer dizer movimento, né? Você realizar, você fazer alguma coisa. Então, vamos de novo à pergunta: o que acontece quando nós oramos? Tá, vamos voltar um pouquinho. O que é oração? O que é oração? Bom, se a gente for colocar a posição de oração, a gente sabe que toda palavra que termina em ação é ação. A ação
Tá, e o que é prece? A nossa maneira de orar. Mas isso depende muito, porque a oração às vezes é uma coisa muito automática. A gente, antes de entrar, faz aquela oração, uma prece danada, nem o que está falando. Pelo menos comigo, às vezes acontece isso. Não dá tempo eu. Podemos definir assim que oração seria uma conversa Também. particular Pode. com o alto? Sim. Também. Só uma conversa? Porque depende do jeito que a gente for orar. Tem dia que você está descontraído, você quer orar, você bate um papo mentalmente, né? Como se Deus fosse um indivíduo, não é? E você conversa com ele. Mas é isso a oração? É uma forma. Não é simplesmente isso. Tá. Quando você está, por exemplo, muito abatido, muito debilitado, falta de forças, e você entra em oração, o que acontece? Você pega a sua vontade e faz através de uma conversa, não é? Não deixa de ser uma conversa, mas ali você impõe a sua vontade, né? Solicitando, pedindo que, neste caso, que lhe seja dado forças, que lhe seja dado saúde, restitua saúde, etc. Então, vamos lá. A oração pode ser, então, um bate-papo descontraído, né? Apenas uma forma de você se ligar ao alto. Vamos pôr ao alto, tá? Ou você solicitar alguma coisa ao alto. Mas quando você está muito bem, mas outras pessoas não estão bem, e você quer ajudá-las, mas falta-lhe recursos, aí você entra em oração solicitando ao alto que interceda em favor de outra pessoa. Então, citamos 3 formas de orar. A primeira, uma ligação com o alto. A segunda, uma solicitação particular. Uma terceira, uma solicitação a terceiros. Outra forma de orar, agradecer, né? Forma de gratidão. Você, por exemplo, pode orar agradecendo ao alto a saúde física, a unidade familiar, a estabilidade profissional e tantas outras coisas que nos servem. Outra forma de se orar. Vamos lá, vamos usar a imaginação. Eu vou basear. Sim. Louvar. O que é louvar? Pedir, agradecer, sei lá, enfim. Louvar é enaltecer? Mas vocês não acham que enaltecer é você atribuir uma qualidade ao que já tem essa qualidade? Mas é uma condição nossa. A gente faz isso. É um tipo de chover molhado. Isso. A gente sabe que é, mas fica... É por isso que eu falei que a maioria de nós é aquela coisa assim, batido. Não é? Eu, Mariante, a hora que eu vou me deitar, eu agradeço o dia. Agradeço, isso é o que eu faço. Agradeço o dia, agradeço tudo que aconteceu durante o dia, até os perrengues. E durmo. A hora que eu acordo, geralmente eu abro a janela, aí eu olho para fora, Senhor,
Então, qual o benefício que a oração traz para a gente? É salutar, né? Eu acho que é uma coisa salutar. A gente acordar, olhar para fora e falar assim, Senhor, obrigado pelo dia que está começando. E vamos que vamos. E à noite a mesma coisa. Eu acho isso salutar. Vocês já pararam para pensar o seguinte: o que é Deus? Além da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, onisciente, ele é a causa, com todos os atributos. Vamos dizer a fonte que nos alimenta, em todos os sentidos. E a oração é um método que nós nos conectamos à fonte. Vamos trazer em palavras bem simplórias para poder entender melhor. Às vezes a gente divaga muito e fica muito, né, rebuscado e a gente não pega o X da questão. Vamos supor que a oração seja um método de ligação nossa com Deus. E Deus é uma fonte mesmo de água, tá? Uma fonte de água. Aí, como que você vai se conectar? Por um cano, tá? Se você puser um cano bem fininho, quanto de água que vai jorrar? Vai pingar. Se você pôr um cano maior, vai jorrar mais. Uma manilha vai chorar muito, mas se você pôr um cano infectado, sujo, o que vai acontecer com aquela água? Mas ela, na fonte, ela está limpa. Mas chega para a gente. Por que eu quero traçar um paralelo? Porque depende de nós, a fonte é inesgotável e já existe. Então a fonte para todos os nossos problemas já existe e está à nossa disposição. O que falta? Nós nos conectarmos a ela. E às vezes a gente se conecta de forma errônea. Tem um indivíduo que faz o seguinte: ao invés de conectar ao alto, fala o seguinte, ó, você vai lá na fonte, leva um balde para mim, enche de água e traz para minha casa. Não tem gente que fala assim, você está aí no centro, reza para mim. Coloca o meu nome lá no caderno. Põe meu nome no caderno. Terceirizou. Tudo bem, a fraternidade, a caridade faz com que a gente faça a nossa parte, mas a pessoa está fazendo a parte dela. Então, às vezes, ela vai se contentar com um copinho d'água quando tem um oceano para ela se banhar. Eu tenho uma definição, não sei se está bem no sentido, mas acho que casa com os exemplos que você citou aí. Oração seria orientar uma ação, seja essa ação independente de que seja para Deus ou para direcionar a uma pessoa, né? A alguém que eu queira fazer, orientar uma determinada ação, seja ela uma ação física ou energética. Então, até a caridade material que a gente fala, né, seria uma forma de oração também. Porque a gente está orientando uma ação em relação a alguém que está necessitando daquilo. É assim como a água que você está citando, por exemplo, né? Que alguém vai trazer a água para quem está precisando de água, apesar daquela pessoa não querer ir lá e buscar outra forma de trazer. Mas nesse sentido, é igual todos os exemplos que você colocou aí, orientar a ação, independente de seja a ação material ou a ação energética, né? Que eu estou direcionando, quando eu faço um pedido para Deus que proteja você, por exemplo, eu estou direcionando essa energia
né? Para que você seja protegido por isso. Então é orientar a energia no sentido de lhe levar para uma proteção. E se eu falasse assim, ó, viva constantemente em oração. O que quer dizer isso? Viva constantemente em oração. Quer dizer que você vai andar pela rua falando assim, Pai nosso que estás no céu. Maria, direto. Isso é viver constantemente em oração? Aí seria justamente isso, né? Você está orientando o seu pensamento, o seu sentimento o tempo todo. Você está nessa conexão. Você pode viver constantemente em oração sem mencionar uma única frase de adoração. Fazendo com que os seus atos sejam perfeitamente alinhados com o Evangelho. Isso é viver em oração. Se você vive, tem uma postura educada, gentil, honesta, se você é trabalhador, se você é dedicado, é fraterno, é caridoso, indulgente, você não guarda mágoa, se você está por todo esse trajeto que o Evangelho nos direciona, você está constantemente em oração. Então, oração não é você ficar toda hora falando direto. Veja bem, quando nos falta a força, nós, pela oração, conectamos com ela para que ela nos supra. Quando precisamos interceder por alguém e as nossas forças são limitadas, nós nos conectamos ao alto para que essas forças possam banhar o semelhante. Então nós estamos promovendo uma ação de ir buscar ou para o nosso refazimento ou em benefício de terceiros. Mas o que você faz quando encontra uma fonte? Você fica bebendo água 24 horas por dia. Você se abastece para que você possa trabalhar, para que você possa agir. Você não terceiriza. A questão é a seguinte: nós costumamos muito terceirizar o que nos compete fazer e joga nas costas do outro. No caso do alto, Deus sabe o que faz, deixa nas mãos de Deus e por aí vai. Não, faz a sua parte, faz o seu melhor. Quando você não tem condições mais de fazer nada, ou ninguém mais, nada do plano físico tem condições de interagir, a gente apela para o alto. Né? O alto, logicamente, sabe de tudo, merecimento, o que vai acontecer, o passado, sabe tudo sobre o indivíduo. E nós não sabemos nada. Então, a questão do orar, eu fico mais na ação do fazer. Nós estamos aqui como protagonistas. Nós não estamos aqui nesse mundo como figurantes. A gente não passa por aqui sem que sejamos notados. Nós somos os principais personagens da nossa vida. Aliás, nós somos o principal personagem da nossa vida. Então, orar, para mim, é agir, fazer, criar. Nem que seja com a mente. Nem que seja com a mente. Se você puder concatenar tudo, perfeito. Mas enquanto não temos essa condição, façamos o que nos for possível. Vamos ver a definição de oração que Emmanuel nos traz. Tá? A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Pois é, tem mesmo. Tem aqueles mais primitivos que ainda fazem oferendas, né, de sacrifícios, né?
sacrifícios para os deuses, né? Vou pegar os mais primitivos mesmo, os deuses que nem têm uma classificação, que são elementos da natureza, né? E aí vai até os círculos mais altos da expressão da fé. Então existem pessoas de todos os níveis interpretativos da religiosidade. Por isso tem tantas religiões para esse mundo, né? Você vê que todas elas têm gente, porque elas se enquadram naquela forma de pensar. Uns mais simples, outros mais complexos, né? Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Uma coisa que tem bastante no centro espírita é isso aqui, viu? Exigem a solução de caprichos inferiores. Ou como no centro espírita também pensa o pessoal pedir as coisas, né? Uma definição para mim de pedir. Eu estou com um probleminha assim, um probleminha assado, probleminha de relacionamento, probleminha na minha casa, e joga tudo no centro espírita. Vai lá para aquele caderno, enche de nome naquele caderno, mas não faz um A para resolver a situação. É aquela história. Você está aí no centro? Reza para minha família, reza para meu filho, reza para meu marido. Gente, cada um é protagonista. A gente vai conseguir interferir lá na casa do outro, lá no jeito do outro pensar, do jeito do outro agir. O máximo que a gente consegue, sabe o que é? Jogar as nossas vibrações lá. O que mais que você vai fazer? Ou você vai entrar na casa de outra pessoa e vai falar: fulano, senta todo mundo aqui, vamos conversar. Você está errado por causa disso. Isso não existe, não tem como. Isso é invasão de privacidade. Então, quando a gente pede uma intercessão pela família de alguém, essa família pode ser ajudada? Claro, nós sabemos que sim. Nós sabemos que sim. Mas tudo vem do merecimento. Se não tiver merecimento, você pode fazer o que for. Se as pessoas não quiserem mudar, pode fazer o que for. Não vai acontecer nada. É que nem obsessor e obsediado. Pega um obsessor e um obsediado na sua frente, para você conversar com ele. Se esse aqui não dá o braço a torcer, esse aqui não dá o braço a torcer, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Alguém tem que dar o braço a torcer. E o que acontece nesses casos, então? Existe um elemento, o terceiro elemento, que faz com que esses indivíduos se amoleçam nos seus propósitos. Chama-se dor. A dor faz com que as pessoas modifiquem suas posturas. Por isso é importante e necessário ainda nesse mundo que nós vivemos a dor. Nos mundos evoluídos, nem a desencarnação é dolorosa, gera lágrimas. Se vocês já viram alguma coisa sobre essa matéria, nos planos superiores, a desencarnação é uma coisa natural. Como você pegar um ônibus e viajar para uma outra cidade, outro estado, só isso. Não existe dor, não existe lamentação, não existe perda. Quer dizer, vamos chegar num ponto em que a gente vai ter maior controle sobre nós mesmos. Hoje não, nós somos dominados por paixões, né? E as paixões fazem essas paixões desgovernadas, fazem essas arruaças na vida social das pessoas, né? Na vida particular das pessoas. Então,
Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Muita gente pede, mas fazer nada. Por isso que oração é uma coisa individual, é a ação que a pessoa tem. Não tem aquela frasinha, pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á. O que é isso, gente? Pedir é o que? A fonte, a Deus, ao alto. Mas pedir com o coração. A porta vai se abrir a todos aqueles que realmente tiverem merecimento, pedir de coração, não vai faltar. Olha só, esse universo foi feito para a nossa evolução, para o nosso usufruto. Então, por que fechariam-se as portas? Basta que você corrija as suas posturas, retifique o seu caminhar e você tem tudo. Lembra uma coisa importante, nós somos, segundo uma definição do Chico Xavier, bandidos da mais alta periculosidade. Nós estamos aqui no plano, até encarcerados. Encarcerados porque nós somos o quê? Nós somos bélicos, nós somos egoístas, nós somos intransigentes, nós temos todas essas características. Todos os espíritos têm? Não. Juntaram aqui nesse planetinha, chamado Terra, os indivíduos são iguais, que tem esse temperamento forte. De vez em quando baixa aqui uns mais evoluídos para dar o exemplo e zarvam daqui, porque a lição é nossa, aqui mesmo, nós somos nós. Vocês acham que outros mundos mais evoluídos, essas paixões que nós temos dominam lá? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando eu falo nós, porque todos nós temos. Que coisa, né? Quer dizer que todos são assim? Não. É escolha. É escolha. Nós escolhemos os caminhos, nossos caminhos do pretérito, que nos levaram à condição que nós estamos atual. Só que outros indivíduos que comungaram conosco em existências anteriores já não estão mais juntos de nós. Por quê? Já foram para outros planos mais elevados. Já foram para outros caminhos. Fizeram outras escolhas. E aqui sobrou nós. E a gente se acha bonzinho, por ele não somos. Somos então. Mas também eu não reclamo disso. Eu não costumo carregar culpa por causa disso, não. Eu acho que tudo é um processo de desenvolvimento. É nos concedido livre-arbítrio para que experienciemos, para que aprendamos. A gente erra. Às vezes não dominamos as nossas paixões, caímos em erros, mas a retificação acontece para todo mundo. Então, estamos onde deveríamos estar, mas só ficamos aqui presos a esse mundo, presos aos nossos sofrimentos, presos às nossas limitações, se nós quisermos. Porque se quiser desatar essas algemas, a gente desata a qualquer um. Basta mudar a postura. Só isso? Não. Não basta só querer, tem que ser. Querer ser bom, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser honesto. Mas ser de verdade, ali, é nas provas que a gente mostra, nas dificuldades, na superação. Por aí vai. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal ao próximo. Ah, nós fazemos isso? Não gostamos de determinada pessoa e a gente, tanto faz, tomara que se exploda, né? Tomara que se dê mal, etc. Poxa vida, não é um pensamento condizente de uma pessoa boa, e sim uma pessoa rancorosa.
Mas fala assim, mas eu falo isso com leveza no coração. Não tem como você querer mal do outro, né? Com leveza. A gente é muito infantil ainda nessas questões. Isso a gente traz muitas outras religiões. A doutrina espírita esclarece que é totalmente diferente. Tanto é que eu falo rezar, orar ou prece. E, por exemplo, isso que você acabou de falar, Deus vai se castigar. Né? A gente está querendo que aquela pessoa, né, se dê mal, Deus vai te castigar. Né? É uma infantilidade, de uma certa forma, dessas interpretações, essa forma de rezar, vamos dizer, que a gente, na verdade, a oração é qualquer atitude do bem, como você falou, dentro das linhas do Evangelho, da atitude, né? É uma oração. Pois é. Nós estamos tão longe ainda. Tão longe. E pensar que 2000 anos atrás, quando os Césares romanos eram, né, levados ao trono, eles se achavam semideuses. Né? Olha só, o ser humano se achava um Deus. Tem poder de fazer tudo. Pura vaidade, pura arrogância. E fazia as coisas boas para o povo? Fazia para eles. Os que faziam bem para o povo eram aqueles anônimos, os anônimos. A grande maioria, cada um por si. E olha, isso gera sofrimento, porque você vive só para si. Alguém vai ficar prejudicado, né? Alguém vai ter menos. Quem vai ter menos vai ter carências, vai ter dificuldades, problemas. E quem tinha menos era a grande massa do povo. Mas, ainda assim, isso faz parte do processo evolutivo. Porque o povo massacrado, o povo em sofrimento, aí ele criava formas de sair daquela condição. Se o governo, naquele passado, desse tudo para aquele povo, o que eles fariam? Comer, beber, dormir, gandaia. Só isso. Isso não é evolução. Ser pacífico? Ser pacífico. Talvez. Mas o que é se evoluir? Nada. Então, a opressão, o sofrimento faz com que as pessoas deem o seu jeitinho, utilize a sua inteligência, busquem mecanismos de sair daquela condição. É o que acontece no reino animal. Só que ali é pela vida, a luta é pela vida. O animal tem que usar o seu instinto, a sua limitada inteligência para criar mecanismos de se manter vivo e perpetuar a espécie. Então é constantemente em movimento. Nós também, na sociedade, quando a sociedade não nos dá umas condições adequadas de vivência, ou seja, dificuldades, é porque ainda precisamos, porque não conseguimos marchar com os nossos próprios pés. Então, se a gente vê o governo que nós temos aí pelo mundo, todos desalinhados, todos que ignoram a grande massa, vivem só por si, pela riqueza, pelos jatinhos, pelos jantares, pelos hotéis luxuosos, pelo poder, pela ganância. E o povo dá uma esmolinha para eles. Eles vão viver satisfeitos. Enquanto a grande massa ela não lida com isso para modificar, as coisas vão sucedendo, vão acontecendo. Passa-se séculos e as coisas não mudam. Por quê? Quem que tem mudado? O povo, as pessoas, o indivíduo. Já viram aquela frase? Todo povo merece o seu líder? Porque se você não se esforça, não faz por onde, o seu líder é idêntico a você. Só muda a posição. Então,
se nós estamos num mundo ainda que existem desigualdades, corrupção, violência, desleixo para com o próximo. Tanta coisa que a gente vê por aí fora dos jornais, é porque nós merecemos ainda isso. Vai troca 6 por meia dúzia lá em cima do poder, vem eleição, sai eleição, vem eleição, sai eleição. O que acontece? Muda alguma coisa? Muito pouco. Por quê? O problema não está lá em cima, o problema está aqui embaixo. Porque ainda é necessário a dor, o sofrimento, ainda é necessário a falta de recursos para que a grande massa se mexa e evolua. Porque a partir do momento que ela pega o caminho do que é correto, do que é certo, que o Evangelho determina, e passa a ser uma pessoa ativa no bem, vai fazer o bem por si e pelo próximo, pela sociedade, quer dizer, vai caminhar tudo em conjunto, as coisas mudam. Então, se a gente não mudar aqui embaixo, lá em cima não adianta nada. Então a gente tem que aproveitar o estágio que nós estamos. Está difícil? Vamos fazer o nosso melhor. É só isso que nos compete. Fazer o que é o nosso melhor, e o que é correto é o suficiente. Mas se nós não agirmos, nada muda. Vai passar um século, vai passar 2 séculos, vai passar 3 séculos, e vamos estar ainda engatinhando. A pressa pela evolução é nossa, claro, lembrando que nós estamos entrando aqui numa fase de regeneração, né? Um novo período de regeneração, que pode durar muito tempo, depende do nosso esforço. E você sabe uma coisinha? Que os indivíduos... Por que a Terra abriga tantos malfeitores? Sabe por quê? Porque aqueles que vão evoluindo, e já estão na condição em que, para eles, habitar nesse planeta é extremamente injusto, eles vão para outros lugares. Então, quem que fica aqui? Só a nata, né? Os que já ascenderam estão longe daqui. Fica só aqueles que estão nesse nível vibratório. Então, para que esse mundo nosso, esse planeta nosso melhore, quem que precisa melhorar? Nós, a nata. E alguns missionários que escolhem ficar aqui, né? Certo. Para ajudar, né? Tudo louco. Tudo louco. O doutor Bezerra de Menezes é um, né? Que poderia escolher um mundo mais. Aliás, ele já veio de um período. Pois é. É difícil a gente julgar, né? Porque a lei natural que nos rege é o seguinte: na medida que você vai evoluindo, você tem que ir para planos adequados, porque nos outros planos continua-se a evolução, né? Então, se você atinge um determinado nível e você se priva, é um sacrifício, né? Você priva de... É como trancar a matrícula na faculdade, né? Você tranca a matrícula para continuar trabalhando ali. Posso estar enganado? Servir de monitor no ensino médio, né? Pois é, eu posso estar enganado, né? Tem outros mecanismos, mas é mais ou menos por aí. Se você já adquiriu a condição de estar num mundo melhor, mas você quer viver aqui ainda num mundo de dores, rigidez. Mas se você faz isso por amor também. A gente não está nessa pele para a gente julgar, né? Então é difícil. Mas o X da questão é que nós todos estamos no mesmo barco. Então vamos melhorar para a gente abandonar esse barco aqui. Eu acho que a gente não abandona. Enquanto tivermos afetos aqui,
encarnados aqui nesse planeta, eu acho dificilmente a gente se desliga dele. Bom, se bem que cada um é cada um, né? A individualidade é uma coisa. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Olha só. Os tristes pedem solidão com ociosidade. Ele não quer fazer nada. Não quer esforço. Veja bem que isso aqui é uma característica do ser humano. Ó. Seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Quer dizer, não quer lutar pela melhoria, né? Quer que aniquile tudo. Quantos e quantos, né, suicidas estão nessa condição aí? Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Buscam a fuga. Ó. Preste atenção nessa palavra. Buscam a fuga. Quando você vai fazer uma oração e pede, Senhor, tirai isso da minha vida, você está tentando fugir de uma prova que foi confiada. Pode ser qualquer tipo de prova, pode ser um relacionamento, pode ser um familiar complicado, pode ser qualquer coisa que esteja você passando e você quer aquilo, seja avisado. Lógico, a gente quer o bem-estar, todo mundo quer o bem-estar, mas orar por isso. Inúmeros beneficiados do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, a distância do trabalho, a distância da luta digna. Ou seja, querem tirar aquilo que te fortalece. A luta, a perseverança, o trabalho que te fortalece. Tira isso para quê? Tanto é que esse céu imaginário que foi criado é justamente para satisfazer o nosso ego. Ah, eu trabalhei muito, vivi muito, sofri muito, quero ir para um paraíso que eu vou ficar eternamente à toa, sem fazer nada. Esse é o céu. Ah, por favor. Não dá para entender isso. Né? Em pleno século XXI, não dá. Não dá mais para engolir isso. Não dá para engolir que, eu vou ser o ser privilegiado da criação, que vou para esse lugar paradisíaco e os outros vão tudo para o inferno, eternamente sofrer e não vão sair de lá nunca mais. Dá para engolir isso em pleno século XXI? Ou é pura maldade? Fala se não é maldade. Você, qualquer um de nós, você relegaria qualquer pessoa para o inferno de sofrimento constante e dali você não sai nunca mais? Você pode pegar o indivíduo mais problemático, mal, bestializado. Você daria uma sentença dessa para alguém? Daria uma sentença dessa para essa pessoa? Agora, Deus que é perfeito, justo e bom, faz isso. Não dá, né? Não dá. Nós estamos na fase medieval, mas não. A gente está vendo na sexta-feira, né? No dia de sexta-feira. Eu acredito que semana passada, semana retrasada. Não é coerente. Cristo veio à Terra exemplificar amor. Toda a sua passagem só amor. O homem fala, inferno. Pelo amor de Deus. Não dá. É só parar para pensar. Aliás, é isso que nós estamos batendo muito na tecla. Chamar o pessoal, acorda. Nós já acordamos para a vida. Então, você acordou? Você existe. Se você existe, tem um objetivo na vida. Se tem um objetivo na vida, descubra e faça a diferença.
Vai, se desenvolve. Viva. Não vegete. Não vegete nos instintos. Você não é um animal que tem que alimentar e reproduzir. Simplesmente isso. Você é muito mais do que isso. Então, mas tem gente que só vive dos sentidos. É posse, é dinheiro, é festa, é bebida, é mulher. É isso o sentido da vida? Por favor. Quando você tem 18, 17 anos de idade, você está extasiado com o universo, né? Vá lá. Ainda ser ingênuo dessa forma. Na maturidade, não dá para pensar assim. Nós somos alguém. Nós somos parte desse universo. Tem um porquê, tem um objetivo. Não fui trazido aqui só para fazer número, só para constar na existência do planeta como um indivíduo qualquer, para perpetuar a espécie ou para ocupar um cargo qualquer, um peso qualquer. Somos muito mais do que isso. Mas o universo fora dado para nos desenvolvêssemos. E a gente quer o quê? Fugir da luta divina. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas. Quando o indivíduo acorda para a existência, a primeira coisa que faz, cessa as rogativas ruidosas. Esse petitório, né? Vai lá, reza para mim. O pessoal no grupo do centro veio falar assim, estou perdido. Mas é verdade, tem que falar, é verdade. Vai doer muita gente, vai doer. Não concordo, tudo bem. Não concordo. Não tem problema não concordar. Acho até bom que não concorde. Porque está pensando. Não está pensando com a minha cabeça, está pensando com a cabeça dela. Então está criando os seus argumentos. Uma coisa é você criar seus argumentos, outra coisa é seus argumentos estarem certos. Mas já é um caminho, um começo. Então, cessa as rogativas idosas, acalma-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. Olha, Emmanuel que está falando, não é eu que estava falando, eu falei no comecinho, mas olha o que Emmanuel fala: converte-se a oração em trabalho edificante. É isso que eu quero deixar bem claro. É ação, oração é mais ação. 90% ação, 10% oração. O discípulo nada reclama. Então está ruim, aguenta, suporta, pede forças, mas não arreda o pé da missão. Porque isso passa, sabe? Você vai passar. Passando sério, está passando muito rápido. E já que nós estamos aqui batendo as botas e vamos voltar para o lado de lá com o quê? Na nossa bagagem? Nada. Muito pouco. E o tempo perdido? É muito tempo perdido. É muito investimento. E o mestre, respondendo-lhe as orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O Evangelho está aqui justamente para nos orientar nesse sentido, tirar de nós os pensamentos inferiores, né? Os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus,
o coração unido a Jesus. Não é aquela adoração. Por isso, adoração, por favor, não. Adorar, não. Não leve nesse termo. Coração unido a Jesus, quer dizer, você, o seu norte, está sendo orientado pelas iluminadas lições do Evangelho, os iluminados exemplos do Mestre. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Por que é alegre? Não tem como você ser de forma diferente quando você se liga ao outro. Já oraram de verdade, assim, sem estar com dor, sem estar com problema, sem estar absolutamente nada. Simplesmente fala assim, eu vou me conectar ao alto e vou conversar. Já pararam para fazer isso assim, espontaneamente, mesmo, de coração mesmo? Duvido que quem fez não retorne ao seu normal em estado de êxtase, de alegria. Não é aquela alegria de rir, né? Aquela alegria de paz daquele mundo. Disse o Mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Levanta-te do lodo que você se encontra, dos vícios que ainda te rodeiam, das imperfeições que lhe tomam conta do ser. Segue a luz do Evangelho, segue os exemplos que o Mestre nos legou. E o indivíduo, nós, ergueu-se e seguiu. Ou seja, quando a gente fala em reforma íntima, é isso aí. Tira de você o que te atrapalha e coloca dentro as virtudes. Mas alia a virtude, a questão 909 do Livro dos Espíritos, que eu não falei até agora, você já estava esquecendo, que é o que mesmo? Vontade, né? Vontade. Que eles falam vontade, é querer. Se você quer, olha, você tem uma fonte inesgotável. Se você quiser acessá-la, o que lhe falta? Vontade, querer, só querer. Eu quero me tornar um indivíduo bom, trabalhador, justo e honesto. O que me falta? Pois é. E a gente põe a culpa em quem? No destino, no vizinho, no patrão, no político, só depende da gente. E se me tirarem tudo? Se vem o governo, me toma tudo que eu tenho. Se vem a doença, tira a minha saúde. Se vem um forasteiro e rouba a minha família. Se vem a doença e tira meus filhos. E fica eu sem absolutamente nada. Sem onde recostar a cabeça. Sem onde me abrigar. Sem como me sustentar. Sem como me manter. Sem como alguém me aquecer. O que eu perdi? Se eu perdi a fé, eu perdi tudo. Mas se eu não perdi a fé, eu não perdi nada. Porque podem me tirar tudo, mas a fonte ninguém tira. E eu posso me conectar a ela a qualquer instante, a qualquer momento. E ela me alimenta, e ela me supre, ela me revitaliza, ela me ensina a perdoar. Ela me ensina a ter resignação, a suportar. Ela me ensina que tudo passa. Ela me ensina que eu tenho que ser um exemplo. E que nos momentos mais difíceis existem muitos olhos presos
aos passos que eu vou tomar. Então eu vou ser exemplo para alguém. Então o que eu faço? Mesmo na penúria, no abandono, no desespero, na doença, na solidão, na enfermidade, que eu faça a diferença. Que eu seja realmente essa luz que é o Criador. Pelo menos um pálido reflexo. Mas que eu possa levar essa chama pequena àqueles que estão atentos aos meus passos, aos meus atos, aos meus gestos. Podem me tirar tudo do que é material, mas a minha essência é só minha. E Deus é para todos. Então tudo que Ele criou também é meu. E se hoje, na vida física, eu posso ter perdido tudo, se eu não perdi a fé, eu não perdi nada. Eu apenas estou sendo preparado para uma vida melhor. Vamos para o próximo? Falamos de oração, agora nós vamos falar de meditação. Vamos ver. Isso é em Marcos capítulo 6, versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Eu adoro essas frases assim que você não sabe o contexto. Aí fica difícil, né? E foram sós num barco para um lugar deserto. Não dá. Então vamos apelar para a irmã. Agora falhou. Poderia só um comentário assim. Sim. Que aqui a pergunta foi na oração. A gente sabe que onde tem ação é sinal de fazer alguma coisa. Sim. Na meditação, é a ação de meditar. Também não é para entrar em sintonia, né, como mais alto a meditação. Vamos. Nesse caso, do tipo. A oração, pelo que eu falei, né, está mais ligada à ação mesmo. A meditação está ligada mais à criação mental. Porque antes de você agir, você tem que pensar no que você vai agir. Né? Então a meditação é como você fazer uma introspecção, né? Você realmente refletir, ponderar, medir os prós, os contras, né? Aquilatar se aquilo que você está fazendo é certo, é justo, é bom, etc. Isso é meditar, você planejar na minha concepção. E a oração é mais esforço, é colocar em prática, né? Lembra que o irmão falou, o trabalho, né? Está diretamente ligado a isso. Vamos ver o que o irmão nos fala. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. O que poderia subentender disso? Eu faço, erro e tenho que desfazer. Pode ser? Pode ser, né? Então, elas ficam extenuadas de tanto que a gente erra e tem que corrigir, Pode ser. Vamos seguir mais um pouquinho. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientes. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientes. Então, vamos dizer assim que o que está desalinhado na nossa vida social pode nos influenciar, seja na vida do vizinho, dos parentes, no nosso próprio lar, no nosso ambiente profissional, no nosso mundo em si, no nosso mundo social. Se estiver desalinhado, cheio de angústia, vai perturbar-nos? Vai. Nós somos perturbados pelo meio. Você está no redemoinho.
Mas é o seguinte, também tudo nesse mundo é escolha nossa. Pode estar a maior balbúrdia aí, mas você entra no meio dela se você quiser. É a tal da vibração. Se você entrar naquela faixa vibratória, você dificilmente sai, né? Dificilmente sai. Mas é escolha também. É tipo você foi assistir um jogo, né? Um jogo de futebol bem tumultuado. Duas torcidas, uma fica xingando a outra. Fica aquela excitação grande. Umas partem para os finalmente. E você está no meio. O que você faz? Pois é. Agora a gente pensa isso. Mas se você estiver lá no meio, você é envolvido por aquela sensação. É aí que você mostra quem você é. Se você deixa se dominar por esse impulso, né? Ou não. Um dos lugares onde mais fala esse palavrão nesse nosso mundo é no campo de futebol. Quem já foi no campo de futebol sabe, né? O lugar para falar palavrão é lá. É lugar. Às vezes você está assistindo televisão, você ouve, né? Você ouve ali. Quando corta, né? Quando corta. Então, quando o negócio está muito excitado e você está no meio, até você vai e entra no barco e começa a xingar. Se você deixar se levar, você vê pessoas ali que na vida social são comedidas no campo de futebol, travadas. Que deixa se levar. Então, isso em todos os sentidos. Que é um bom exemplo de como que a gente entra na onda que aconteceu ano passado com a política. 2 vórtices, né? 2 vórtices, cada um foi para um lado e as pessoas se digladiando dentro da própria família. Digladiando mesmo. Olha só como é que entrou na sintonia. Cadê o amor, respeito, a humildade, a benevolência, a indulgência, a compreensão? Cadê? As máscaras de todo mundo caiu e ninguém se deu conta disso. Todo mundo alimentou ódio nesse período. Todo mundo alimentou revolta. Todo mundo mostrou como é que era. Aqueles que eram pacíficos continuaram pacíficos, mas quem não era mostrou a sua cara e continua mostrando até hoje. Então vê que esse mundo foi dado justamente para que nós pudéssemos nos ver no próximo. A gente se vê no outro. E aí a gente nota os equívocos. Basicamente para a gente se corrigir. Mas o nosso orgulho faz com que esses vícios, esses erros, são deles, não são meus. Olha, se você fala isso, você está muito mais orgulhoso do que todos os demais. Então, você está no meio, você pensou, você rotulou, você colocou todo mundo no mesmo pacote. Poxa, você se mostrou como é. Retifica. Não é postura de cristão fazer isso. E foi muito bom ter acontecido. E aconteceu, não foi por acaso. Essas coisas não acontecem por acaso. Para acordar a gente. Rotulou os outros, falou mal. Ainda fala. Olha o que você é. Retifica a postura. Retifica. Cristão não faz isso. Indulgência em primeiro lugar, empatia em segundo lugar. Nós acabamos de falar que a gente não mandaria, se tivesse poder, né, de julgar alguém, a gente não mandaria ninguém para o inferno. Seria a coisa mais injusta do mundo, né? Agora, o indivíduo
que comunga com a gente na sociedade, que convive com a gente na sociedade e tem um pensamento político diferente do meu, eu rechaço. Isso não é coisa de cristão. E isso foi uma coisa que me doeu muito, sabe? Me doeu muito nesses últimos anos. Ver, ouvir o que a gente ouviu não é postura de irmãos. Não importa se é A ou B. O cristão tem que fazer o bem. Tem que pensar no bem seu e da coletividade, do seu semelhante. O cristão que pensa o mal, que rotula, não é cristão. Está longe de ser. Pode estar a caminho de ser, em aprendizado, mas está longe de ser. A gente não pode fazer isso. Não pode. Então, esse capítulo, meditar, nos inspira a parar, fechar o olho, entrar dentro do nosso coração e ver toda a nossa postura para com Deus. É isso que eu quero fazer? É assim que eu vejo cada indivíduo? É assim que eu rotulo? É assim que eu julgo? É assim que eu amo? É assim que eu vejo? É assim que eu entendo? Então é assim que eu sou. Então eu estou longe de ser aquilo que eu pensava que eu era. Porque eu li muitos livros e não aprendi nada. Eu vi muitos exemplos e não pus em prática. Eu achei muitas palavras e frases lindas, mas não me tocaram o coração. Eu não consegui ver no próximo o amor de Deus, que tanto é falado. Enquanto eu não ver no próximo o respeito que eu devo a este, o amor que eu devo dedicar a este, o entendimento, eu não sou cristão. Eu posso estar a caminho, mas ainda não sou. Então é necessário pensar, repensar. Vamos ler de novo. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Quantas vezes a gente erra? Teus olhos estão cheios de angústia recolhida das preocupações ambientes. Como que o ambiente nos envolve? Está aí uma prova. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Quantas vezes temos que refazer o caminho? Já erramos, continuamos a errar novamente. E novamente, e vamos por esse mesmo trajeto. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Não. Nós temos a rédea das nossas vidas nas nossas mãos. Chama-se livre-arbítrio. Você vai para onde você quer. Ninguém tem o condão de te falar A ou B, você tem que seguir isso ou seguir aquilo. A época da Inquisição já acabou. Agora nós somos livres. Você pode fazer o que você bem quiser, mas faça o bem. Um dos problemas da sociedade atual, justamente essa de um livre-arbítrio muito grande, é que elas podem fazer o que bem quiser, só que faz tudo errado. Tudo errado. Mas fazem. Mas aqueles que já acordaram, fazer as coisas erradas, não dá para entender. É o teste diário que a gente tem disso, quanto somos contaminados no dia a dia. E aquilo que você falou um pouquinho antes, às vezes a gente acaba para ver como a gente às vezes responde no impulso, como você falou, como que a gente age. Às vezes a gente é provocado e quando vê a gente também, a gente baixou a vibração e já está chegando. A gente não pode ser hipócrita. Não pode. Não tem espaço para isso mais na gente.
A hipocrisia é uma coisa que dói demais. Dói demais. Eu acho que a gente recebeu muito. A gente está na doutrina espírita, a gente recebeu muito ensinamento, tem muitas palestras, muitos exemplos, muitos filmes, muitos livros. É muita coisa que a gente colocou para dentro do nosso conhecimento para a gente errar. É muita coisa. Então não cabe mais. Não cabe mais. Então, se ainda estamos cometendo alguns erros, é que algumas paixões ainda estão no nosso íntimo desgovernadas. Precisamos ver, compreendê-las e alijá-las. Recanalizar essa paixão de uma forma que não seja prejudicial. Então somos influenciados? Somos. Eu falei uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Copa do Mundo. Agora não, o pessoal não está tão envolvido, mas antigamente mudava a psicosfera, o pessoal respirava a Copa do Mundo, respirava futebol, respirava essa paixão. Então, a coletivo pode influenciar-nos? Pode. Mas aonde está o nosso coração? É a gente que determina. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar no corpo. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Por que eu não estou falando isso? Está conclamando-nos a meditação, para que a gente saia do turbilhão. Às vezes é necessário a gente sair desse universo, entrar em nós mesmos, ponderar, repensar. Para que aí a gente continue os nossos passos. Retira-te dos lugares comuns à caída de prentes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Não vão levar o pé da letra, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui para não levar o pé da letra. Você vai meditar e vai vir Jesus aqui falando teu ouvido. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Por favor, por favor. Não vamos pensar uma coisa dessa, né? Vamos ser crianças. Então, vamos compreender como deve ser compreendido o que nós estamos falando. Retira-te dos lugares comuns a gente ainda te ou seja, vai para um lugar em que você esteja sozinho consigo mesmo. Concentra-te, ou seja, desliga de tudo por alguns minutos, em companhia do Cristo. O que quer dizer companhia do Cristo? Elevar nossos pensamentos a Jesus. Mirar-se nos exemplos, não na pessoa física. Jesus igual ao Evangelho. Lembra? Jesus igual ao Evangelho. Em companhia do Evangelho. Todo esse mar de lições. No barco de teus pensamentos mais puros. Quer dizer, nós temos pensamentos impuros ainda. Então, alija os pensamentos ruins e deixa na sua vida mental seus pensamentos mais puros. Sobre o mar de preocupações cotidianas. Ou seja, o seu pensamento mais puro tem que estar acima das aflições. Temos aflições? Todo mundo pode ter.
eleva-te acima disso. Ele te lavará a mente em várias aflições. Ou seja, quando você entra nesse estado de conexão, essas coisas passam a ser pequenininhas. A gente se torna forte e grande quando você se conecta à fonte. Balsamizará tuas úlceras, ou seja, tudo aquilo que te doía, te fazia mal, te provocar enfermidades psíquicas ou físicas, passa a ser sanado, medicado. É como quando a gente está aqui, né? Quando a gente está aqui na casa. Quando a gente fica. Sim, às vezes sim. Muitas vezes. Uhum. Porque a gente se conecta ao ambiente, né? Que é salutar. E a gente se sente bem. Ótimo. Balsamizar as tuas úlceras. Dar-te-á salutares alvitres. O que é alvitres? Seios, né? Vai dar-lhe inspirações para que aqueles problemas possam ser superados, solucionados. Aquelas aflições diminuem. Basta que te cales, basta que esse pensamento tumultuado que está na nossa cabeça seja concentrado. Para, pensa, medita só naquilo. E sua voz falará no sublime silêncio. Por quê? Da onde que vem essa voz? Vem da nossa consciência. A nossa consciência tem um cabedal de conhecimento ali muito grande. Mas às vezes a gente não para ouvir a nossa própria consciência. Quando a gente pondera, às vezes aquilo que nós buscávamos já estava na nossa própria mente. A gente que não ouvia. E a gente leva o pé da letra e fala assim: não, Jesus vai vir, ou um Espírito Superior vai vir e vai te falar o que você tem que fazer. Poxa, para e pensa. Vamos parar e pensar, raciocinar. É isso? Nós temos um Espírito então a tiracolo, que a hora que a gente quiser, a gente senta, pensa assim: vou meditar agora. Daqui a 2 minutos ele está aqui no teu ouvido. Pensa bem. É assim que funciona? Não é. Não é. Quando você entra em sintonia, algo maior acontece. Às vezes eu falo umas coisas exageradas aqui, umas coisas, umas brincadeiras, por também desconhecer o mecanismo. Tá? A gente não está do lado de lá. Não, se já estive, não lembro, né? Então, o que eu falo é apenas conhecimento de leitura ou algo que é meio inspirado, né? A dizer. Mas quando sou meio hilário na inspiração, não, é coisa minha mesmo. Então, quando nós nos calamos, realmente nós ouvimos uma inspiração. Venha ela da onde vier, vai nos orientar da melhor maneira possível. A gente passa a usar mais a razão, tira a emoção, claro. Exatamente. Valdemir, mas eu já ouvi as pessoas dizerem que é muito difícil a meditação. Tinha um amigo nosso, que já desencarnou, uma vez uma pessoa chegou nele e falou assim: eu fico meditando meia hora. Aí ele falou assim: isso é absurdo, porque isso é muito difícil. A gente se desconectar daqui do terra a terra e entrar numa sintonia maior para a meditação. Então, ele achou, depois ele conversou assim com a gente, porque é difícil, meia hora meditando. Eu comecei a meditar por meia hora, pode durar 5 minutos, para a gente entrar nessa conexão que você está falando, deixar de olhar que nos rodeia. É muito difícil a tal da meditação, pelo que eu já conversei e já me falaram, que não é assim, um piscar de olhos, é difícil. Eu gosto. 1
Sabe por quê? Nós estamos muito ligados ao mundo que nos rodeia. Pois é. Né? E desligar. E desligar desse mundo Tem um treinamento. Primeiro, a gente precisa saber a definição, né, de meditação, porque quando a gente fala em meditação é aquilo. Não É isso. Não, é parar Então a gente precisa saber a definição. parar e estar sozinho consigo mesmo. Pois é. Porque às vezes o pensamento nosso vai para isso, vai para múltiplos lugares. Mas é só treinamento, é só vontade. É isso que eu falei. É vontade. Como ele falou, esse amigo nosso, tem que ir aos pouquinhos. É um treinamento para ir se conectando aos poucos. Pois é, tudo na vida nossa é vontade, né? Vontade e determinação. E leva tempo. Não é você parar e querer e já acontece. Não é. Então, quando a gente fala brincando, né, sobre a questão nacional, eu sei que é difícil. É difícil. Embora ela fale que não é difícil, né? Mas a dificuldade é individual, é nossa. Mas a partir do momento que você quer, também nada te impede. Nada te impede. Porque é uma questão mental, não é uma questão física, é uma questão de postura mental. Então, quem habita nesse corpo é a tua mente, então não tem outra. Então, se você quiser meditar, se quiser desligar, você desliga. Olha só, nós não estamos aqui, nós não estamos há 1h20 falando sobre esses textos de Emmanuel. Nesse inteirinho, você pensou o que você tem que fazer em casa? Pois é. Você pensou em comer? Pensou em alguma coisa que o teu lar possa te dar de conforto? Não. Porque a tua vontade está aqui. E foi natural, não foi? Essa é a questão. Quando você para meditar, na realidade, você não quer desligar do que te prende a mente ainda. É só querer. A dificuldade é superar as nossas barreiras. Você superou? Então, eu posso ter barreiras difíceis de transpor por coisas banais que qualquer um de vocês fariam assim, de olho fechado, sem pestanejar. E para mim é uma barreira. E vice-versa. Então, basta querer. Mas querer, se fosse só querer também, isso é uma maravilha, né? Por exemplo, eu quero aprender a tocar guitarra, né? Se eu não calejar meus dedos, eu não vou conseguir. Você já falou que já está um pouquinho. Já não estou sentindo mais nada aqui. Mas é com esforço, dedicação e querer. Vai demorar o quê? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida, 2 vidas? Não sei quanto tempo vai demorar. Mas se eu não quiser começar, quantas vezes já adiei? Muitas vezes. Mas a partir do momento que você quer, nada te impede. E isso em todas as coisas. Por exemplo, ontem, eu adoro o YouTube, né? O YouTube é o lugar onde eu mais passeio na rede social, né? Para ver as coisas. E às vezes eu acho uma coisa interessante, puxa vida, eu vou tentar assistir isso aqui. Eu vi um vídeo que eu acho que ninguém de vocês vai assistir. Ninguém. Exceto o Geraldo, eu acho que o Geraldo assistiria, mas o resto eu acho que ninguém assistiria não. Aula 1, Física Quântica para Iniciantes. Eu fui assistir. Eu assisti a aula 1. Legal. Foi uma aula bem sintetizada, 12 minutinhos só, bem simplesinha, né? bem básico. Quer dizer,
Aí na hora que você chama o vídeo, já aparecem os sequentes, né? Você já vê um tanto que tem aí para frente. Então, se eu quiser me aprofundar nesse assunto, basta eu assistir. Sábado passado, eu estava em casa também, à toa, e falei, vou assistir alguma coisa. Aí lembrei do programa do André Luiz Ruiz, O Espírito da Letra, né? Aí eu vou assistir um capítulo aqui. Aí assisti os 2 últimos capítulos do livro Evolução em 2 Mundos, né? Do estudo. Nossa, foi tão bom, sabe? Você consegue pegar o pouco que você tem de conhecimento naquela área, ajunta com o que lhe é passado, você já muda totalmente, você desenvolve mais o teu pensamento, a sua compreensão. Então, poxa, a gente tem condição de evoluir a todo instante, e às vezes você fica caçando coisas aleatórias que não levam a nada, perde um tempo enorme e deixa de aperfeiçoar, aprender. Muitas pessoas falam assim, você é Caxias, né? Você só gosta disso, só gosta de estudar. Eu não, eu sou o contrário de Caxias. Se tem uma coisa que na minha vida escolar eu não fiz, foi estudar direito. Aquele de sentar e ter aquela disciplina, fui extremamente indisciplinado nessa questão. Muito disciplinado. Eu sou até os dias de hoje. A diferença é que quando eu presto atenção, eu aprendo. Fácil. Então eu preciso debruçar muito. Essa é a minha vantagem. Mas fala que sou disciplinado? As tendências, né? Não sou. Você tem tendência para determinada coisa, você tem facilidade. Geraldo, se eu tivesse pegado assim, falei de física quântica, vou fazer esse curso de física quântica que está no YouTube. Eu não consigo, assisto uma aula de física quântica, já vou para outra aqui, já vou para outra aqui. Eu só consigo fazer assim. Eu já peguei, já consegui ler 4 livros ao mesmo tempo. 4 livros ao mesmo tempo. Quem faz um negócio desse? Eu tinha um de cabeceira, tinha um outro que ficava na sala, tinha um que ficava no computador de serviço. Quer dizer, cada hora tem um pedaço de cada um. Mais ou menos a gente faz isso, porque tem um estudo que a gente acompanha na quinta-feira. Eu tenho um grupo que eu vou quinta-feira, eu estou indo agora quinta-feira à noite lá em Santa Rita. Então tem um livro que é parte do programa deles lá, e eu estou lendo o livro. Então é totalmente distinto do que eu estou fazendo aqui. E a gente faz. O estudo do Daniel na sexta-feira, né, normalmente a gente lê o capítulo que ele vai apresentar antes, depois que ele apresenta a gente dá uma relida de novo. Quer dizer, a gente acaba tendo, né, 4, 5 livros. Ao mesmo tempo, demora bastante, né? E agora começou o Emmanuel, né? Mas isso é bom. Nossa, é muito bom. Porque você aprende filosofia, você aprende história, você aprende ciência. Então, a sua mente está em desenvolvimento constante. Eu penso assim, eu não gosto de só por um lado e deixar os outros. Eu comentei isso. Eu não gosto disso. Eu seu inferno, por que não esse? E o que eu estou lendo, estou terminando aquele Amor de Marte Espera. Amor de Marte Espera. Então, são livros que está aí. Bom esse livro. Está na minha cabeça. Esse é bom. Vamos terminar aqui, vamos falar 2 minutinhos. Onde eu estou? Oferece-lhe um coração. Ali no finalzinho? Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Oferece a Jesus, dá uma chance para que o Evangelho se materialize na sua vida.
e seus braços divinos farão o resto. Dá o primeiro passo que as coisas vão acontecer, né? Mas se você não der o passo, ninguém vai dar o passo para você. Regressarás então aos ciclos de luta, revigorado, forte e feliz. Então a oração, a meditação, esse é o mecanismo. Revigorar, fortalecer-nos, dar-nos ânimo, felicidade, dar-nos um ânimo para quê? Para continuar a luta. Não fala em retirar a luta da nossa vida. Ter o coração com Ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Ele contigo, Jesus estará conosco. Para nós escalarmos sem cansaço a montanha da luz. Que montanha da luz? É a nossa evolução. Nós vamos adquirir essa montanha de luz em nós mesmos. Tornarmos isso. Isso só se dá por ação. Estudar, vivenciar, aprender, interagir, ensinar. Poxa vida, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo foi ter tido esse horário nas terças-feiras para dar o curso. Não para eu repassar, mas para eu aprender. O que eu aprendi desses 14 anos já? O que eu aprendi nesses 14 anos? Mas esse estudo da criança já tem 14 anos? Começou em 2009. Começou em 2009, parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido. Pois é. Então, agora, eu poderia ter falado assim, feito um... A gente começou com o ESD, né? O estudo sistematizado no Plano Espírita. Fizemos 2009, 2010, 2011, 2012. Os 4 tomos, são 4 livros. Depois terminou a 4ª apostila. Em 2013, começamos de novo. Primeiro tomo, segundo tomo, 2013, 2014, 2015, 2016. Fizemos de novo. 2 vezes esse curso. Depois eu falei, não vai dar não, fazer a terceira vez, não vai dar não. Aí fomos para o avançado. Apostila 1, apostila 2, apostila 3, apostila 4. Qual é a turma? Não, mudou muita gente. Mudou bastante. Nossa, mudou muita gente. A única pessoa que está aqui desde o começo é a Laís, só. Eu comecei em 2016. Em 2015. Pois é. E... Nossa, olha, já faz 7 anos. Pois é, o tempo passa. Mas a gente tem que aproveitar. A gente está passando. 14 anos da minha vida se foram. Eu só aprendi. Mas... eu posso... Se foram, entre aspas, né? Mas eu posso falar. Pode pegar qualquer parte do livro aí. Fala aí, ó. Da apostila. Fala aí, vamos comentar. Eu comento. Sensacional. Quer dizer, eu posso não lembrar agora para falar. Mas se você ler, eu vou lembrar de todo o conteúdo. Quer dizer, quem foi o maior beneficiário? Eu. Com toda certeza. Bom, gente, e estou realizando um sonho que é fazer o Emmanuel, né? Fazer o estudo dos livros de Emmanuel. Se eu tivesse que optar, André Luiz, Humberto Campos, ou os livros, o Pentateuco, né? Os 5 livros da codificação, e Emmanuel, com certeza Emmanuel, de olho fechado. Por quê? Eu estou falando de Evangelho. Só por causa disso. E se a gente pensar bem, você fala, mas quantos outros livros não são lembrados? Né? Através de algum comentário, lembra de André Luiz, né? Lembra da codificação.
por isso que eu estou lendo. Eu pus na minha cabeça também de ler todos os livros do Chico. O último que eu li foi. Qual foi mesmo? Não, cabeça. Tanto livro que. Foi o 66º. Onde André Luiz, né? É sobre a. Eu esqueci. As crianças que desencarnam lá e Eu esqueci. onde fica do plano espiritual. A palestra domingo, né? Não, de domingo foi de improviso, não foi baseado no livro. Essa domingo agora não foi. Eu acho que fosse do. Não foi. É que não deu tempo de eu ler. É o próximo livro agora do Casimiro Cunha. E é como era um livro de poesia, de poemas, né? Eu não sou muito afeito à poesia, né? Muito meloso para mim, não é da minha têmpera. Eu admiro quem lê poesia e tem uma facilidade de decorar, né? Eu gosto de ler esses livros porque eles conseguiram traduzir o ensinamento em poesia. Isso é uma coisa fantástica. Mas só que fica meio cansativo. Gente, já passou muito do horário de vocês. Falei que ia passar rápido hoje, né? Eu falei. Boa semana para todos nós. Muita paz, muita saúde, principalmente. Semana que vem estamos aí de novo com força. Para continuar.